né? Por exemplo, a gente tem os cursos de saúde coletiva ou equivalentes a isso, cursos de graduação. E nós sabemos hoje que eles têm entre 2 e 3 semestres do ensino de ciências sociais. O que isso vai nos gerar enquanto novos sujeitos com formação em ciências sociais para o âmbito da pós-graduação? Então, o que eu entendo é que a gente está num momento em que a comissão possivelmente vai ter que começar a pensar tópicos mais específicos dentro do que vem a ser ciências sociais e humanas em saúde. Não fechar em disciplinas, não é isso, mas criar estruturas que permitam certos aprofundamentos necessários para o campo da saúde coletiva e da saúde. Mas falta projeto político, as pessoas ficam tentando melhorar a nota na CAPES. Para melhorar a nota na CAPES, cada vez eles se afundam mais nesse processo produtivista, quantitativista. Mas eles esquecem a saúde no país. Não creio que é possível pensar no Sistema Único de Saúde hoje sem pensar na formação. Quer dizer, é preciso ter uma intervenção na formação de profissionais de saúde. E de profissionais de saúde que não são só os médicos, os odontólogos, os distritos, mas também uma formação de saúde na área de ciências humanas e sociais, que também abriu mão desse debate nessas últimas décadas. Quem está dando aula e quem está saindo com esse título de doutor, né, com que formação? Esse é um desafio para a gente pensar. Ou vai ver, quer dizer, que nós somos anacrônicos, entendeu? Quer dizer, estamos fora do tempo. Não é mais isso que se usa, né? Se usa uma coisa mais, mais consumível mais rapidamente e descartável tão rapidamente quanto, né? Mas o fato é que nós estamos formando mestres e doutores que vão dar aulas nesses programas e mesmo nos programas nas áreas de concentração em ciências sociais. O Abrasco já nasceu, na época que nasceu, né, com a proposta que nasceu, né, e tinha que difundir, né, do ponto de vista político e estratégico, né, e como eu acho, né, eu não estava nessa época, mas as ciências sociais, embora eu tivesse ido no primeiro congresso da Abrasco, né, e fui porque eu era da Associação Paulista de Saúde Pública, e esses congressos aconteciam juntos, até que houve um racha também. Então, uma forma de operacionalizar isso era contemplando, quer dizer, todo mundo que estava, vamos chamar, nesse movimento, né? O que havia antes que congregava, né, essas aspirações políticas, né, que estavam ocorrendo, e era uma forma de resistência também à ditadura, era o SEBS, né, que tinha enorme importância, o SEBS, né, mas não tinha esse formato que fizesse congresso, que fizesse, né, e é até interessante ver isso, quando o pessoal estava resgatando, ver se conseguia dar novo fôlego para o SEBS, foi a própria Abrasco que acabou esvaziando o SEBS, né? O SEBS tinha uma dimensão que era mais política, e a Abrasco nasceu como uma associação brasileira, né, de pós-graduação em saúde coletiva. E nessa época, quando foi criada essa primeira comissão, quem coordenava a Abrasco foi Cecília Minaio. E Cecília Minaio teve a sua importância, ao meu ver, extremamente fundamental para a criação dessa comissão de ciências sociais, né? Eu começo a trabalhar de maneira mais orgânica na área de Ciências Humanas e Saúde no ano 2005. A professora Madel Luz, na época, foi a coordenadora geral do congresso, e minha colega que trabalha junto comigo, Marta Verdi, e eu fomos as coordenadoras da comissão local. Eu sou da área de filosofia. Minha formação, graduação, mestrado e doutorado na área de filosofia, e eu trabalho com história das ciências. E o que a gente tinha percebido é que a área de ciências sociais corríamos o risco de que
ficasse um trabalho muito centrado no que seria o campo de discussão mais empírico, de entrevistas, ou bem no campo das ciências políticas. Sentimos, acho que foi uma questão coletiva, necessidade de abrir o campo de reflexão para questões históricas, conceituais, epistemológicas, sociais, no sentido de sociológicas, que não se limitassem a trabalhos só empíricos. E bom, foi assim que foi aberta a área, integrando não só ciências sociais, mas também ciências sociais e humanas em saúde. Isso que eu acho que seria a nossa maior contribuição. Mas, lamentavelmente, nem sempre é visto assim. E às vezes, por algum olhar um pouco enviesado, às vezes, que muitas vezes contribui ao próprio sistema de avaliação, se pensa que esse estudo de conceitos, essa análise histórica é como perda de tempo. A área de epidemiologia e a área de planejamento muitas vezes utilizam conceitos, estabelecem correlações entre variáveis, sem ter, às vezes, o distanciamento crítico do que está sendo levado em consideração. Tem um autor que eu gosto bastante que se chama De Rozier, que fala de convenções coletivas de equivalência. E eu penso que a área de saúde coletiva muitas vezes utiliza essas convenções coletivas, classificações, taxas, sem parar para pensar o que está por trás desses conceitos. O conceito de raça provavelmente seja mais óbvio. Quando a gente usa num estudo epidemiológico o conceito de raça sem parar para pensar o que é. Mas tem muitos outros conceitos que uma análise teórica, epistemológica, nos permite o distanciamento necessário para que esses estudos epidemiológicos, por exemplo, se sustentem sobre bases epistemológicas e conceituais mais sólidas. Depois que eu fiz medicina, eu na verdade, desde a época que eu estava terminando faculdade, eu tinha planos de fazer a pós-graduação na saúde coletiva, né? E na época aqui no MS ainda não existia uma área separada de saúde coletiva, era um mestrado, que era uma área de concentração no mestrado geral que tinha em medicina. Então, por conta disso, você, para fazer o mestrado, tinha que ter residência. Então, tinha um programa de residência. Então, eu saí da faculdade, eu fiz residência em medicina preventiva. Então, desde essa época, eu já estava vinculado. Aí, depois, eu fiz mestrado, doutorado, etc. A Madel foi minha orientadora, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? E teve um determinado momento que começou a haver os primeiros movimentos, que assim, o Abrascão já veio desde 78, aí, se eu não me engano, em 93 ou 94, teve um encontro de antropologia e saúde, que o pessoal do ISC fez na Bahia. Isso foi perto da época que eu defendi a tese. Aí, acho que por intermédio de algum contato com a Madel, me convidaram, eu apresentei trabalho lá, etc, etc. E isso foi um pouco o embrião. Aí, um ou dois anos depois, as datas depois já tem que verificar, teve um encontro que foi feito em Minas Gerais. A comissão estava tendo algumas dificuldades para funcionar dentro da Abrasco e a Madel me chamou para dar uma ajuda, né? Quer dizer, eu comecei... em algum momento, né, quer dizer, nesse período, eu comecei a participar mais de perto. Teve um congresso em Curitiba, que aí assumiu o nome de terceiro congresso, embora, não, como o congresso formalmente fosse o primeiro, considerou que essas duas coisas anteriores teriam sido os congressos, né? O congresso que teve em Florianópolis, eu participei da organização, eu já estava ligado à comissão, ajudei a trazer alguns convidados externos, né? A pessoa que fez uma conferência, a Margaret Locke, era uma conhecida, uma pessoa que eu tinha conhecido quando eu tinha feito meu pós-doutorado, né? Teve um período aí de um hiato grande em que as coisas estavam tendo uma certa dificuldade de caminhar. Teve um congresso em São Paulo que teve alguns problemas de organização, de dificuldade, né, quer dizer, da própria área se estruturar. A própria comissão não estava indo muito bem das pernas, a gente resolveu quase que fazer uma refundação. Teve um seminário, primeiro na ENSP,
E aí, nesse seminário da ENSP, a gente decidiu que uma das coisas que estavam acontecendo é que a gente tentava programar a data para a realização do congresso, estava havendo um certo atropelamento, né? Que a gente tentava estabelecer data, não conseguia manter por razões que não interessam. Então a gente achou que era importante tentar manter um calendário. A gente viu que não seria possível fazer exatamente um congresso naquele período, mas foi feito esse mini congresso entre 2000 e 2001 aqui na UERJ. Aí eu sei que logo depois disso foi feita uma reestruturação da comissão, a Silvia Gershman foi para a direção da comissão e eu fiquei como vice. O que a gente procurou fazer nesse período todo foi tentar dar uma estruturação um pouco mais orgânica para a área de ciências sociais e humanas. E em 2 níveis, né, basicamente, a gente estava tendo muita dificuldade. Primeiro, inevitavelmente a gente acaba tendo que falar disso, né, quer dizer, os processos de avaliação que existem na área, eles tendem a privilegiar uma determinada forma de produção que não é muito amigável para quem é da área de ciências sociais e humanas em saúde. Então a gente começou toda uma atuação política no sentido, por exemplo, de revalorizar o livro. E a outra coisa foi de procurar realmente estruturar as pessoas que estão nessa área no Brasil todo, que pudessem estar interagindo entre elas. E a gente deu força para criar uma estrutura usando a internet, né? A gente fez uma lista de discussão e a gente combinou assim, que você teria de forma completamente aberta, quem quisesse participar estaria participando dessa discussão, mas que a partir deste grupo mais geral a gente teria uma comissão que seria formada por um número X de pessoas, se eu não me engano 15, e que dentro desta comissão teria um núcleo executivo que seriam umas 3 ou 4 e com uma coordenação. E a LNI manteve esse sistema, né? E ela foi eleita no Congresso do Abrascão de Recife para ser presidente da comissão. E aí ela, depois disso, organizou o segundo congresso que teve em São Paulo, que a gente considera que foi um sucesso, né? Que foi o primeiro que a gente testou esse formato do grupo de trabalho, o grupo temático, enfim, a denominação GT, né? Que foi uma coisa que a gente meio que pegou emprestado na Ampox, e eu acho que houve um sucesso muito grande e a gente repetiu isso, está repetindo agora para esse congresso. E muito em função dessa articulação da Abrasco, eu fui durante um determinado período de tempo, que acabou agora, eu fui do comitê assessor do CNPq, para a área de saúde coletiva, né? E eu acho que isso foi também uma atuação importante que a gente teve, no sentido de começar a ter uma abordagem um pouco mais próxima, né? de trazer a Abrasco também, não só para a questão da atuação política, mas em relação a retomar essa vocação acadêmica. Na verdade, a minha aproximação com a comissão se deu a partir de 2003. Existia uma professora no Instituto, a Ceci Vilar, que de alguma maneira estava discutindo com pessoas ligadas à comissão sobre questões do campo, né? Nós éramos colegas, ela me passou um pouco notícias sobre isso. E o fato é que houve um simpósio, né? Então, um momento mais marcante, assim, eu diria que, de fato, eu me senti me integrando na comissão, foi a partir de 2004. Né? Na verdade, havia uma preocupação naquela ocasião com o grande intervalo, né, entre o último congresso, que tinha sido de São Paulo de 99, e a ausência, quer dizer, já havia a perspectiva, obviamente, naquele momento já estava marcado o Congresso de Florianópolis, mas foi um intervalo, de fato, bastante extenso. Mas, em realidade, o que acho que foi o principal mote desse simpósio organizado pelo Rio, o tema, inclusive, o tema central era o debate sobre interdisciplinaridade. E nesse debate, 2 questões assim, foram bem interessantes. Primeiro, existiam momentos assim, estilo mesa redonda, eu até cheguei a participar de uma dessas mesas, e momentos mais próximos de oficinas ou plenárias, algo mais do debate, né, dos participantes. Então, 2 questões me pareceram que foram centrais, né, nos debates. Uma delas era pensar a interdisciplinaridade com relação ao campo da saúde coletiva como um todo e em que medida as ciências sociais, né, compunham junto com a epidemiologia e com planejamento e gestão essa perspectiva interdisciplinar do campo. E aí teve um termo naquele momento que foi muito evocado, que era a ideia de ser do hibridismo, do campo híbrido, né? Então, essa
discussão em torno de algumas características do campo era um dos aspectos, mas uma outra dimensão da interdisciplinaridade que foi explorada naquele momento no Rio era interna ao próprio campo. Então, era refletir, afinal de contas, como internamente essa interdisciplinaridade se expressava e se de fato a gente estava fomentando, né, isso. Bom, o fato é que algumas pessoas, por exemplo, da psicologia, colocaram também suas posições, havia um pouco o clamor, né, de que se explicitasse de forma mais clara uma aposta na interdisciplinaridade internamente ao campo das ciências sociais e humanas, ao mesmo tempo que se reivindicasse a questão dessa marca interdisciplinar no campo da saúde coletiva como um todo. Então, se definiu, a partir desse debate, de que a comissão passaria a incorporar o termo humanos, né? Então ela passou a ser denominada Ciências Humanas e Sociais de Saúde, né? E, de algum modo, eu acho que esse aspecto, essa preocupação com a questão do hibridismo e da interdisciplinaridade foram duas marcas daquele momento. Um aspecto que eu acho que foi importante de Salvador, naquele momento, no meio acadêmico como um todo, havia uma grande insatisfação, ou eu diria mesmo uma tensão, em torno do debate sobre o processo de avaliação da produção científica. O que diz respeito à nossa área em particular, tinha aspectos bastante significativos, né, em termos de insatisfação. Quer dizer, essa insatisfação ela se tornava talvez mais clara. Por quê? Os critérios, né, de avaliação adotados pela CAPES seguiam uma lógica que, sem sombra de dúvidas, beneficiavam muito mais os grupos de pesquisa e os campos de atuação que atuavam na lógica mais da metria, né? Tradicionalmente, os livros e os capítulos de livros são formatos muito importantes na nossa área e que não chegavam sequer a pontuar. Nesse momento, em Salvador, se aventou também a possibilidade de a gente criar uma grande lista. As pessoas que estavam ali presentes assinaram os seus nomes com e-mails, e o Kennedy foi extremamente hábil, né, na implantação e um pouco ativação dessa ferramenta. Então, durante principalmente 1 ano e meio, né, a gente teve um processo muito intenso de discussão a partir dessa lista, mas só para fechar um pouco o capítulo Salvador, nos primeiros momentos em que essa lista foi criada, a gente passou a discutir critérios para a composição, para a tal composição da comissão, porque aquilo ali era um núcleo, né? E aí, quem mais vai estar? E outra vez a ideia tipo diversidade regional, diversidade disciplinar, respeitar, teve outros 2 termos que foram, que isso surgia na lista e ia se... Mas num dado momento, quando essa lista, por algum motivo, silenciava, né, eu me perguntava assim, e a comissão agora faz o quê? E foi nesse momento que eu coloquei claramente essa inquietação e, de alguma maneira, a compreensão de que eu não considerava que a gente pudesse deixar assim como quase que a função não existencial, mas operativa da comissão recair nos congressos. Um ponto muito importante desse congresso de São Paulo e que assim, acho que a cada momento foi o tema do congresso, né? Acho que o tema do congresso ele trazia um pouco o que eu dizia antes das frentes de trabalho, e uma dessas frentes tinha a ver com a questão política, né? Porque a gente discutiu de que vamos falar. Então vamos falar do nosso lugar no campo da saúde coletiva.
né? Se pensou até os enunciados, é o lugar, é o espaço, né? E ficou o lugar das ciências sociais e humanas na saúde coletiva. E esse lugar, ele